Olá, meus caros nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma playlist que nós temos todo sábado. Quer dizer, a grande maioria dos sábados, né? Geralmente a gente reveza com o depoimento dos pacientes / inscritos do canal. Mas de praxe é de sábado, onde nós vamos trazer para vocês histórias, parábolas, contos, koans budistas, seja budismo que for, Mahayana, Theravada, tailandês, tibetano, Zen, Chan e vietnamita e assim por diante, buscar sempre trazer um aprendizado por meio de histórias de pessoas reais, vidas reais, pessoas que passaram por esses, vamos dizer assim, esses processos ao longo de sua história, os quais são movimentos cíclicos, porque nós também nos deparamos com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos percalços em nossas vidas e nos colocamos em situações de vulnerabilidade total e completa. Essa é a ideia dessa playlist, para que a gente possa sair dessa situação de conflito, sair de desesperos, de depressão, de tristezas, mágoas, por meio de uma história qual vai realmente tocar em você, vai tocar o seu coração, sua mente e vai falar: porra, mas não é que ele tem razão? E vai lhe dar um ponto de vista diferente para a sua vida. Bom, eu vou ler um capítulo de um livro de uma grande monja do budismo japonês. Dentro do budismo japonês, as histórias elas são chamadas de koans, tá? Então nós temos parábolas, contos e os koans, que são essas histórias, nas quais são baseadas, sim, em pessoas reais, fatos reais, os quais aconteceram em alguma época, tá? Nós já vimos que teve histórias do século V, século X, XII, XIII e assim por diante. É surreal, muito legal aprender com fenômenos do passado para corrigir nosso futuro. Então prestem atenção nessa história a partir de agora. Uma noite, quando um monge estava meditando, um ladrão com uma espada entrou em sua sala de zazen. Zazen é uma prática de meditação dentro do budismo japonês, exigindo que ele desse seu dinheiro ou sua vida. O monge falou: "Não me perturbe, você pode encontrar o dinheiro naquela gaveta", e retomou a sua prática. Um pouco depois, ele parou de novo e disse ao ladrão: "Não pegue tudo, tá? Eu preciso de alguma soma para pagar as contas amanhã." O intruso pegou a maior parte do dinheiro e principiou ao sair. "Agradeça a pessoa quando você recebe um presente, hein?" acrescentou o monge. O homem agradeceu meio confuso e fugiu. Poucos dias depois, o indivíduo foi preso e confessou, entre outras coisas, a ofensa. O monge foi chamado como testemunha e disse: "Esse homem não é ladrão, não, ao menos no que me diz respeito. Eu lhe dei o dinheiro. Ele, inclusive, me agradeceu por isso." Após ter cumprido sua pena, o homem voltou a procurar o monge e se tornou um dos seus discípulos. Genial! Genial! Maravilhoso! Isso você só vê no budismo. Há uma história semelhante sobre Dom Helder Câmara. Um ladrão estava na cozinha de sua casa paroquial quando ele acordou e desceu para ver o que era. Ao deparar-se, o ladrão apenas disse: "Ah, assim como eu, você tem fome durante a noite. Vamos fazer um omelete." E o Dom Helder fez os ovos, e os dois se sentaram e comeram. Ao final da refeição, Dom Helder pegou uma sacola de alimentos e entregou a ele. Dizem que, arrependido, lavou-se em lágrimas e nunca mais roubou. Tornou-se um fiel discípulo de Dom Helder. Essa sabedoria dos seres do bem, que não sentem medo nem aversão, é capaz de modificar um ser humano. Entretanto, se você ainda não é capaz de amar verdadeiramente e de entender profundamente todos os seres, não tente, porque poderá se arrepender. Apenas as pessoas capazes de ver em profundidade as necessidades verdadeiras podem atender a essa necessidade, como Kannon Bodhisattva. Kannon Bodhisattva representa a compaixão ilimitada. O caractere Kan quer dizer observar em profundidade e On significa os sons. Ver, observar os sons,
os lamentos do mundo e atender às necessidades verdadeiras é o que simboliza esse ser iluminado ou o Bodhisattva. O Bodhisattva é o caminho também dentro do budismo tibetano para você atingir o grau de consciência. E Bodhisattva é para você atingir a compaixão. Compaixão a todos os seres. Tem essas duas etapas. Você pode se iluminar pela sabedoria ou pela compaixão. Essa história é muito legal e a gente já tinha visto isso aqui anteriormente, né? Quando, na verdade, foi quando o ladrão roubou a roupa de um monge que ele não tinha mais nada. E na hora que o ladrão foi pego, o monge falou, não, eu dei a minha roupa para ele, pode usar. É muito legal. Assim, de novo, quando a gente se depara numa parábola como essa, não é uma coisa muito fácil, até porque nós vivemos hoje em um mundo muito perigoso. A crueldade bate na porta das pessoas. O que acontece? A gente tem declaradamente no Brasil um princípio de violência. A violência ela acontece no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, em todo o estado, em todo o Brasil. É triste, sem dúvida. A violência é uma necessidade. Por que isso? Matar de uma maneira inescrupulosa, simplesmente pelo prazer de matar, é uma crueldade. Mas muitas pessoas hoje, pela desigualdade social, elas acabam agindo como uma porta de entrada para essa questão de retirar o que os outros têm. As pessoas não pedem, elas roubam. A gente não sabe mais quem é que tem a necessidade e quem é que está agindo pelo prazer de roubar, de tirar, meio Robin Hood, entre aspas, né? Tirar dos ricos para seu bel prazer, o seu bel prazer. Aqui no prédio a gente tinha um porteiro incrível que eu gostava muito, que era o Dárcio, e conversava muito com ele na portaria, uma pessoa muito esforçada, e ele falava que sempre às 5 horas da manhã o ponto de ônibus dele sofreu um assalto. E o telefone dele foi roubado de diversas maneiras, em diversos momentos. É triste ver pessoas que estão buscando atingir seus objetivos, tendo as suas necessidades, suas conquistas retiradas. Isso de qualquer esfera social, sem dúvida nenhuma. A violência ela se propaga pelo mundo, seja até uma violência não só de apropriação de bens materiais, mas uma violência também por ideais. A gente também sofre isso aqui no Brasil, ou seja, a gente tem fenômenos da política que incidem sobre o ser humano, que elevam os discursos e fazem as pessoas lutarem por ideais, até mesmo em meio a banho de sangue, ou mesmo por guerras religiosas, sempre em nome de Deus. Eu nunca vi uma guerra acontecer em nome do demônio. Eu até gostaria de ver realmente, mas isso nunca vai existir. Mas a guerra sempre acontece em nome de Deus. Um Deus sempre é mais forte que o Deus do outro. E as guerras, banhos de sangue acontecem. Por que isso? Porque nós temos um mundo de ideais violentos. Essa parábola, de novo, é uma parábola muito tensa, porque por mais que as pessoas exerçam a sua compaixão e querer ajudar o próximo, o medo sempre vai existir. Não tem como hoje nós vivermos em um mundo de harmonia, sorrindo, felizes, porque a violência bate na sua porta. Pode ser seu vizinho, pode ser um amigo, um colega ou qualquer tipo de indivíduo. É uma pena, porque é aquela coisa, né? As pessoas, elas fazem sacrifícios pelo próximo e o próximo, às vezes, ele acaba exagerando ou tirando sua própria vida. É uma pena. Falando honestamente, eu acho que é uma das parábolas mais lindas. Isso é visto dentro, obviamente, de muitas crenças, trazendo a ideia de fazer o sacrifício ao próximo, doar ao máximo, seja a sua roupa, seja o seu dinheiro, seja os seus alimentos, em prol daqueles que realmente precisam. O ato de roubar, de um ladrão entrar à sua casa, dentro dessa parábola, ele é controlado porque as pessoas veem as necessidades e não a violência. Quando o dom da paróquia ou mesmo o monge vê a necessidade do indivíduo, ele atende o princípio da necessidade, mas ignora a violência. Eu acho isso extremamente lindo, extremamente plausível e é uma ótica diferente da vida. Mas quando a violência se faz presente,
a gente tem medo de perder aquilo que é mais precioso, que é a sua existência. Hoje, a existência humana ela é extremamente valiosa e é rara. Por quê? Porque pessoas morrem por idiotices. Pessoas morrem exatamente porque se deparam com pessoas que agem em prol ao seu egoísmo, à sua necessidade, e não somente uma necessidade de, poxa, eu não tenho comida, será que alguém poderia me dar um alimento? Beleza, isso é uma necessidade básica que todo mundo deveria ter direito a comer. Mas eles têm uma necessidade animalesca de demonstrar o gosto pelo sangue, ou seja, matar em um propósito fútil, matar em um propósito desnecessário, ou simplesmente pelo prazer de anular uma existência. Então, esse tipo de parábola é muito difícil a gente ver hoje. Ela não é impossível, mas ela é difícil. Porque as pessoas estão se preservando a sua própria vida em prol a continuar sua existência. É triste, mas é uma realidade. Essa história pode ter acontecido há 200, 300, 500 anos atrás, 1000 anos atrás. Hoje, a violência é extremamente animalesca, agressiva, invade a casa das pessoas, invade a mente das pessoas. Você abre a internet e você recebe essa violência gratuita. E nós ficamos vulneráveis a essas situações. Eu tenho certeza que muitas pessoas poderiam dar alimentos, fazer doações. Eu faço doações mensais. Faço doações financeiras mensais para institutos, para o templo religioso que eu sigo, e eu busco sempre ajudar as pessoas. Dar o conhecimento na forma como a gente passa também é uma doação. Mas o problema é que nós ficamos vulneráveis a essas situações. Eu entendo plenamente o que acontece hoje no mundo. Mesmo observando esse tipo de coisa, a gente fica vulnerável. É triste. É a natureza humana mais básica e instintiva se sobrepondo aos ideais, ao conhecimento, à sabedoria, às vontades, às ambições na vida. Nós nos tornamos cada vez mais animais, ao invés de buscar a plenitude de uma fé, buscar uma harmonia no planeta, deixar de nos importarmos com as aparências e começarmos a buscar a essência de cada indivíduo, começarmos a buscar a nobreza do conhecimento. Mas a gente se apega às coisas mais fúteis, básicas, e agimos como animais. A gente vive num mundo onde o fazer nada é fazer alguma coisa. E com o tempo, o fazer nada lhe consome. E você vive um nada e você se torna um nada. Pessoas que realmente possuem ambições conquistam conhecimento, conquistam seus objetivos, suas metas. Quero aprender um instrumento musical, o cara vai e se torna um músico. Eu quero me formar na faculdade, o cara vai arrumar um trabalho, luta e consegue uma faculdade, consegue ter uma educação melhor. O cara sai de uma zona de conflito dentro da sua comunidade onde ele reside e ele consegue dar um ambiente melhor para a sua família financeiramente, tira a sua mãe, tira o seu pai de lá, consegue fazer com que a vida ela seja reconstruída. Mas hoje o fazer nada torna-se mais importante. Por que eu falo isso? Porque as pessoas que não fazem nada, elas não conquistam nada. Aí no final elas preferem tirar o que os outros obtêm. Talvez, se a gente realmente olhar o cachorro pelo rabo, ao invés de olhar o cachorro pela face, as coisas mudem. Ou seja, ao invés de tentar tirar o dos outros, por que você não conquista aquilo que você pode? Nós somos iguais. Nós nascemos paupérrimos. Todos nós nascemos vulneráveis na vida. Nascemos em meio a doenças, a tristezas, às decepções, às frustrações. Câncer não escolhe classe social. Depressão não escolhe uma classe social. Tristezas, mágoas, frustrações na vida, elas não vão escolher classe social. As coisas acontecem independente da sua raça, do seu credo, de quem você é. Ou você aprende a lidar com a vida e construir seus objetivos por meio de caráter, de integridade, de decência e construindo uma casa tijolinho por tijolinho, você pode ter certeza que você não vai precisar roubar nada de ninguém.
Ao contrário, você pode caminhar de cabeça erguida dizendo, eu me tornei alguém. Eu acho que a parábola, ela é muito bonita, cabível há muitos anos atrás, décadas atrás, séculos atrás. Hoje, eu acho que a gente tem que olhar de trás para frente. Ou, de novo, olhar o cachorro pelo rabo. E fazer com que as pessoas entendam que não é pela violência que elas vão atingir seus objetivos, mas por uma busca de igualdade. Igualdade, sabendo que todos nós nascemos vulneráveis, todos nós nascemos com ambições, com desejos, com vontades de conquistar coisas. Então, pare de tirar o dos outros e construa sua casa. Construa suas metas, suas vontades, seus desejos. Estabeleça padrões de meta. Torna-se algo e alguém. Eu acho que hoje esse é o caminho mais assertivo. Violência gera violência. Medo gera medo. E assim por diante. É uma pena. O planeta precisa ser reconstruído. Esse é fato. Bom, de novo, eu agradeço muito a todos vocês que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado por fazerem parte da família Spook Houses, Casas Assombradas. Obrigado por estarem aqui, sempre apoiando o canal. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional para tratamentos físicos, emocionais, mentais, espirituais, e aí sim entramos no mérito e no critério de limpezas de casas, nas limpezas de áreas comerciais. Para aqueles que desejam isso, devem encaminhar um e-mail. Não é Instagram, não é Facebook, é um e-mail, ok, gente? Que é o limpezadecasas@gmail.com. É somente este contato que nós temos para tratamentos. Lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrados, ok? Para aqueles que querem usar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo e você doa R$8, tornando-se membro do canal, fazendo parte dessa família e ajudando a gente, obviamente, aqui a manutenção de equipamentos, a continuar a existir na plataforma, tá? E trazer cada vez mais conhecimento a vocês. Também existe o PayPal, que o link está aqui abaixo. É só você pegar, copiar esse endereço de link que está aqui no seu browser, no seu navegador, e aí será levado a uma plataforma que você pode fazer a doação de qualquer valor que você puder, e isso nos ajuda e muito. Por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. E, como eu sempre digo, nesta playlist, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.